Fala pessoal, Márcio Silva na área. Pessoal, é o seguinte, tenho que falar para você que está comovido com a morte do Rei Pelé. Nós estamos numa semana, do funeral do rei do futebol. Pelé nos deixou no dia 29 de dezembro e teve uma extensão de dias comemorando a morte do Rei Pelé. E só que tem uma coisa interessante, a morte do Rei Pelé não vai fazer que ele seja perdoado. Pelé não será perdoado mesmo depois da sua morte. Isso foi comprovado. Não vai ser perdoado por quem? Por os grandes astros do futebol brasileiro. Poucas pessoas tiveram atenção a esse detalhe. Vocês perceberam a falta de grandes astros do futebol brasileiro no velório do Pelé? E tenho que te falar, antes da morte do Pelé, teve comemorações, por exemplo, no Catar. E aí, se você acompanhar o Copa do Mundo, você viu ali que tinha ali uma comitiva de grandes jogadores. Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, acho que o Rivaldo também estava no meio, enfim. E a Conmebol, ela fez uma festa comemorativa para homenagear o rei em vida. E aqueles jogadores que estavam lá no Catar não foram. E eu vou explicar por que eles não foram. Porque são pessoas ressentidas com o rei Pelé. Tudo aconteceu porque em 94, principalmente, depois esse elenco da Copa de 1994 foi repetido em 98, e depois o elenco de 2002, que foi inclusive o elenco vitorioso, né? Eles foram muito criticados pelo rei Pelé. Então Pelé criticava muito. Então nas entrevistas Pelé nunca segurou isso. E ele falava, né, dos jogadores. É lógico que ele vivia numa época que os caras davam o coração de fato pela camisa, né? Há relatos, por exemplo, de jogadores, você vai começar a ver agora nas reportagens mais novos, a gente que já tem um pouco mais de idade sabemos disso, eles iam de ônibus para treinar, iam de ônibus, né? Inclusive jogar a Copa do Mundo na Suécia, como foi o caso do Garrincha. Então, era um outro mundo, onde de fato os jogadores valorizavam estarem na seleção. Então Pelé vem dessa época e ele começa a criticar esses jogadores que não estão focados ali na Copa do Mundo, mas são focados em outras coisas, como merchandising, serem vendidos para grandes clubes, né? Cortarem o cabelo de periquito e coisa mais. E esses jogadores não gostaram. Tirando o Neymar, né, que foi inclusive também criticado também pelo Pelé algumas vezes, que não pôde vir porque foi impedido pelo Paris Saint-Germain. Tem cláusulas, né? Eu acho que ele deveria ter enfrentado esse negócio se ele quisesse, não é? Se fosse talvez, né, mas ele não quis enfrentar. Então fica aí incógnita, inclusive de Neymar também. Eu sei que no Brasil você pode ser ladrão, no Brasil você pode ser corrupto, que você vai ser perdoado, né? Sabemos disso. Mas no Brasil você não pode ser um cara de sucesso. O Brasil não perdoa o sucesso. E esses grandes astros do futebol, e eu falo pra você, eu dou nomes aqui, ó, Ronaldo, Fenômeno, o Kaká, pessoal, o Kaká, Rivaldo, Dunga, Cafu, meu Deus, o Cafu, e o Filipão. Então os caras, eles ficaram ressentidos com as críticas de 20 anos atrás que o Pelé fez. Então você imagina como que são o ego desses caras. Eu não conheço nenhum deles, nem faço nem questão de conhecer. Eu tive um ensaio de um trabalho com o Cafu há uns 6, 7 anos atrás, na instituição dele, acabou não rolando. E é bom que o tempo passa, quem sabe por que não rolou. Pessoas muito arrogantes. E toda vez que você, por mais astro que você seja, por melhor que você seja, você não aceita crítica, e não é crítica de qualquer pessoa, é crítica do rei do futebol, Pelé, mostra que você é uma pessoa infantil. Né? Só que a criança cresceu e aí ganhou vários, né, louros, todo mundo ali, né, entre aspas, né, não vou nem usar esse nome aqui, mas babando, né, você sabe o que, dos caras, e aí os caras não aguentam crítica, né, não aguentam crítica de ninguém, alguém sincero,
Que entende sim, Filipão, do mundo do futebol. Você também entende também, cara. Você é um senhor já. Mas o Filipão falou isso, que o Pelé não entende de futebol. Porque ele dava os palpites e errava alguns palpites. E alguns acertava. Agora, eu não vejo nenhum desses caras criticando as pessoas que falam que o Brasil e agora ia ser o grande sucesso da Copa do Catar de 2022. E aí? Esses caras também não entendem nada de futebol? Porque inclusive Filipão e muitos outros falaram que a seleção brasileira ia dar um baile. Né? E foi o fiasco que foi. Justamente porque o Pelé falava a verdade do que esses caras são. Esses caras não são líderes dentro de campo. Como o Pelé foi, como o Garrincha foi. Em 62, quando o Pelé se machucou, o Garrincha assumiu o protagonismo da Copa e levou o país nas costas. Título brasileiro. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a gente tem que estar atento, pessoal, a outras coisas que circulam atrás do óbvio. Vocês observaram isso? Então, vez que vocês estiverem vendo esses caras na televisão falando um monte de baboseira, tudo ego dos caras inflamados, porque se eles têm inveja do Pelé, ter sido o rei do futebol, eles queriam ser muitas vezes o rei do futebol, queriam ter superado o Pelé, não conseguiram. Então, esses caras ressentidos, principalmente o Ronaldo Fenômeno, né, e tantos outros. Eu não vi nem o Ronaldinho Gaúcho lá. Gente, era para ter uma comitiva de jogadores, todos os jogadores, grandes jogadores vivos no Brasil, estarem no velório do cara. E não foi falta de tempo. Foram 2, 3 dias de celebração. Inclusive antes também, estava lá no Catar, né, fazendo sei lá o que, a gente imagina. Né? A gente imagina, tem gente que talvez não tenha superado, né, a sua ânsia, né, juvenil por sexo, inclusive com travestis, e fica lá, inclusive, ali querendo, né, fazer festa no Catar e não ir lá numa celebração de um brasileiro que é respeitado no mundo inteiro, o Rei Pelé. No mundo inteiro, menos no Brasil. Porque, como eu disse, no Brasil, infelizmente, é crime você ser o melhor no mundo. É crime você crescer na sua carreira. É crime você crescer naquilo que você faz bem. É crime você brilhar. Sempre pessoas vão estar vendo alguma coisa aconteceu de errado. Ai não, Pelé foi bom porque foi outra época. Meu filho, na época que ele jogava, não era um tapete como vocês jogam hoje, não. Era buraco no campo. Ou seja, você tinha que saber, inclusive, onde pisar para não se quebrar. A bola não ficava andando que nem tapete, ela quicava e ficava parada nos buracos. Você acha que se o cara vivesse hoje, um Garrincha, um Pelé, ia jogar menos que vocês? Pessoal, usa o cérebro, usa a cabeça. Esses caras são péssimos jogadores, porque, inclusive, eles não performam. Eles não dão o que eles podem dar. Agora, Messi, né, Cristiano Ronaldo, aí o Brasil vai vangloriar. São maravilhosos. Eu quero fazer jus a vocês, grandes jogadores brasileiros, que fizeram grandes coisas. E são tão melhores do mundo em conjunto. Parabéns. Mas quando vocês não reverenciam um rei, inclusive no seu leito de morte, vocês mostram que vocês têm o pior do que pode ter um ser humano, que é o ressentimento, a inveja e principalmente o senso de não perdoar as pessoas que te ofenderam. É justo você ter sido perdoar e ofendido como o Pelé falou, tudo bem. Mas por 20 anos guardar esse rancor e deixar publicamente agora e depois cheio de desculpa porque não foi reverenciar o rei, não tem desculpa. Não tem desculpa. O rei está morto. E vocês também não serão lembrados ao longo do tempo do futebol como ele. Ele é eterno, vocês não são eternos. Porque, simplesmente, vocês não têm um comportamento adequado para nem chegar aos pés do rei, quanto mais querer ser o rei, seus ressentidos. Um grande abraço, Viveira Belo, Márcio Silva. Entra no canal, curte os outros vídeos, coloca esse vídeo também, compartilhe para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, ok? Um grande abraço, Viveira Belo, Márcio Silva.